Bora para mais um vídeo sobre a minha viagem na China? Se você está perdido no que eu estou falando, eu já postei 2 vídeos sobre a China. E esse vídeo aqui hoje é para falar sobre Pequim. Vocês já devem ter percebido que esse vídeo foi feito tudo no mesmo dia, mas eu estou cortando porque eu não quero ser aquela chata que fala demais. Eu já sei que eu falo demais, eu gosto de falar. Fala, chata, fala, misericórdia, fala. Shanghai para Pequim foram mais ou menos 2 horas e meia de voo. A gente pagou mais ou menos R$600 por pessoa. A forma mais barata de você sair de Shanghai para Pequim é de trem-bala. Eu e meu marido, a gente foi de avião porque a gente não reservou o trem-bala. Mas se você tá em Shanghai e vai para Pequim, compensa muito pegar o trem-bala. O trem-bala vai variar aí de 4 horas e meia a 6 horas de viagem. Custo pode variar aí de R$300 a R$600, dependendo do tipo de classe que você vai pegar. Dentro do trem-bala também existe essa coisa da classe econômica e da classe tipo exclusiva. Eu não peguei trem-bala na China, então eu não posso te dar tantas informações sobre como é pegar um trem-bala, mas eu sei que tem essa opção. A gente desceu no aeroporto de Pequim e ali a gente reservou as nossas malas, um lugar que guarda malas, a gente paga. Eu acho que foi mais ou menos uns R$30 para guardar nossas 2 malas lá. E a gente pegou um Didi, que eu acho que era 1h30 de viagem, se eu não tô enganada, até a Muralha da China. Então a gente gastou uma graninha aí. Se a gente tivesse ido de trem-bala, eu não sei qual seria o custo real, se ia dar muita diferença, mas talvez desse, porque nós já estaria mais no centro urbano. E a Muralha da China, na verdade, ela é muito longe. E aí talvez a gente pegaria um outro meio de transporte para chegar à Muralha da China. Só que o que aconteceu? Como o nosso planejamento foi outro, a gente decidiu ir em outro pedaço da Muralha da China. Um pedaço mais vazio, menos movimentado de pessoas, a gente não gosta muito de tumulto. A gente também tinha a intenção de descer de tobogã, uma coisa que não rolou, que eu acho que muitas pessoas sabem que tem um tobogã na China, né? Que a gente escorrega, a gente sobe e depois escorrega pelo tobogã. Pra nós não rolou na época. Acho que tava tendo geada, neve à noite, e eles estavam em manutenção, então a gente não pôde descer. Triste, né? Mas a gente não conseguiu descer, mas a gente também gostou muito, porque eu não fui lá só pra descer de tobogã, eu fui mesmo pra conhecer a muralha, era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. Então a gente aproveitou muito esse passeio. A gente foi pra Muralha da China, Palácio de Verão, Templo do Céu, Cidade Proibida e alguns outros trechos que a gente andou ali. Então eu vou tentar resumir para não ficar tão longo. Saindo do aeroporto de Pequim até a Muralha da China, a gente gastou, eu acho que foi uns R$150 mais ou menos com o transporte até lá, porque era 1h30, então de edição um pouquinho mais salgado. Para subir a Muralha da China, se você for pelas escadas desde o princípio até o alto dela para depois fazer mais caminhada, a entrada pode variar de R$70 por pessoa. Mas como eu e meu marido não queríamos sair lá de baixo para subir até lá em cima, a gente pegou o teleférico. Lá tem 2 tipos de teleférico. O teleférico que vai te levar até lá em cima, para depois você continuar o seu procedimento na caminhada da Muralha da China. E também tem o teleférico que leva até o tobogã. Se você pegar o teleférico errado, também dá para pegar o caminho que leva até o tobogã, tá? Só que aí você faz tipo uma baldeação, então tem que se atentar a isso. Como a gente pagou pelo teleférico, ficou 100 por pessoa. Lembrando que a minha viagem foi no final de dezembro de 2025 para entrada de 2026 em janeiro. Então, esses valores, eles podem mudar. Você tem que, sei lá, se você vai viajar, você tem que se atentar, entrar no site, verificar. Porque às vezes tem promoções, as coisas mudam. O meu primeiro dia foi basicamente só a Muralha da China. A gente chegou no aeroporto, já foi pra muralha, aproveitou só a muralha. Depois da muralha, a gente pegou um Didi, que foi mais um valor, né? Até o hotel. Do hotel, a gente saiu para dar uma voltinha à noite. Saindo à noite em Pequim, a gente começa a sentir um pouco a diferença cultural. Em Pequim, quando você vai entrar num bairro onde está tendo um evento, eles pedem o seu passaporte. Se você é morador de lá, morador local, eles vão pedir um documento, vão escanear esse documento para verificar se está tudo ok, se você não está devendo nada para ninguém. E o passaporte também serve de uma forma deles analisar que você tá passando por ali, né? Então, aonde a gente passava à noite, principalmente à noite em Pequim, eles pediam um passaporte. Então, não se esqueça, tá indo pra China, tá indo pra qualquer país, ande com o seu passaporte. A Cidade Proibida foi mais ou menos R$70 por pessoa. A Cidade Proibida leva muito tempo, então você tem que ir, aproveitar toda a parte da manhã, porque ela também é um pouco cheia. Até que quando a gente foi não tava tão cheia, mas já ouvi falar que ela é muito cheia.
principalmente quando é em feriados, então chegue cedo. E perto também já tem uma praça chamada Praça Tiananmen, não sei se é assim que fala. A gente passou por ela, mas não ficou muito tempo, porque tava muito cheio. A gente conheceu também o Palácio de Verão, mais ou menos R$50 por cabeça. O Palácio de Verão também tem muita história, eu vou publicar logo nos shorts, contando um pouco da nossa experiência. O Templo do Céu foi mais ou menos R$40 por cabeça. O Templo do Céu é muito lindo e a gente pegou num horário que tava vazio. Então a gente aproveitou para tirar muitas fotos. Eu também vou postar um vídeo no Shorts contando um pouco sobre o Palácio do Céu. E uma coisa que a gente não fez, que você deve fazer se você estiver indo pra China, principalmente pra região de Pequim, é experimentar o pato de Pequim. Por que que eu e meu marido não experimentamos o pato de Pequim? No último dia que nós tínhamos combinado de experimentar o pato de Pequim, a gente ficou sem bateria no telefone. E a gente teve que voltar 2 horas a pé de um local, que era o último local que a gente estava passeando, e a gente ficou exausto. Então a gente acabou pegando uma comida mais prática pra comer e não comemos o pato de Pequim. Então se você estiver indo pra Pequim, experimente o pato de Pequim. Isso eu não fiz, eu me arrependi. Experimentei muita comida de rua, tipo espetinho, eu experimentei bebidas, eu comi arroz, tipo o gohanzinho deles também, que eles também têm. 2 dias a gente gastou mais ou menos R$160 com comida. No último local que eu e meu marido estávamos, o meu celular descarregou. Sim, gente, eu tinha powerbank, mas eu já tinha usado, já tinha descarregado. E na China vende powerbank, só que pra comprar powerbank você tem que ter bateria. E o meu marido só colocou a internet no meu telefone, ele não colocou a internet no telefone dele. Então a gente ficou sem internet. E pra comprar, precisa de internet. A máquina que tinha powerbank não dava pra comprar com dinheiro, só dava pra passar o, tipo, QR Code, sabe? E aí, a gente se lascou todinho, né? Foi por isso que eu não comi meu pato. Fiquei exausta dentro das 2 horas. Por sorte, o Matheus tinha offline esse hotel e a gente foi andando. Por que que levou 2 horas da onde a gente estava até o hotel? A polícia começa a andar que nem doida na rua e eles começam a fechar ruas culturais como a Cidade Proibida, a Praça Tiananmen, eu acho que é assim que fala, mais algumas coisas ali na região que eu não me lembro muito bem agora, que são considerados de patrimônio, uma coisa muito importante. Então à noite eles começam a fechar essas ruas e só consegue passar por essas ruas algumas pessoas. Como é que eu vou explicar pra vocês? Vou levantar pra explicar melhor. Um policial aqui, ele fica parado com uma máquina na mão, e aí você tá vindo. Você vem, apresenta seu passaporte pra ele vai olhar o seu passaporte e ele vai dizer se você passa ou não. No nosso caso, a gente não passou. Ele pegou e mandou a gente voltar. Alguns chineses mostravam o telefone, e aí lia o QR Code, o policial via, passava. Mas tinha chinês que não passava também. Mostrava o telefone, não passava. E aí tinha que voltar com a gente. E aí a gente pensou, será que tá tendo um evento aqui? Aí a gente foi pesquisar mais ou menos depois, né, quando a gente tinha internet, que é por controle, algum tipo de controle do governo. Pequim, você tem que entender que é totalmente diferente de Xangai. É cultural e tem um peso diferente. É como se fosse um pouco mais fechado. É muito mais rica em cultura e em patrimônios do que Xangai. Isso é resumidamente Pequim. Assistam o próximo vídeo. Até mais.